Começou a live? Já. Começou. Já? Como que você vai gravar? Tô gravando. Oi, Ju, tudo bem? Era bem você mesmo que eu tava procurando aqui pra convidar pra live. Tudo Oi, bem? Tá me ouvindo? eu tô, você tá me ouvindo? Tô. Deixa eu arrumar aqui. Parece que tá um pouco baixo, não sei se é meu celular. Não, tá Então, tranquilo. eu tô com um fone de ouvido aqui, eu não sei se pode ser isso. Eu vou tentar Não, pra tirar mim já ele. tá ok aqui, já organizei. Então tá bom. Oi, oi, gente, tudo bem? Hoje a proposta da live é falar sobre esses papéis de além de mãe, mulher. E a Ju é uma pessoa super especial para mim. Eu falo assim que foi a única mulher que eu convidei para participar do movimento do Mergulhando em Si, que era essa vivência que eu fiz durante 2 anos e meio para trabalhar a relação das mulheres consigo mesmas. E a Ju participou de um movimento e eu senti de convidá-la novamente para participar dessa live, porque a Juliana é uma psicóloga perinatal. Então, você quer se apresentar, Ju, falar um pouco do seu trabalho, para quem não te conhece? Deu uma travada aqui, não sei como que tá. Oi? Oi? Oi, eu tô te ouvindo, normal agora. Deu Então uma tá bom. travada, mas Então, voltou. eu Pedi acho para que você se foi. apresentar e falar um pouco do seu trabalho. Tá bom, Laura. Primeiro, muito obrigada. Eu também admiro demais o seu trabalho, sou sua fã. É, Então, meu nome é Juliana, eu sou psicóloga perinatal. E eu acho que falar um pouquinho do que é psicologia perinatal vem junto com a minha história, assim, sabe? Eu acho que é legal contar, porque eu acho que muita mulher vai se identificar também. Eu fui psicóloga organizacional por 12 anos. Trabalhei dentro de grandes empresas, indústria, do varejo. Então, hoje atendendo em clínica e mães é algo que parece completamente diferente. Parece não é, né? É completamente diferente. E essa mudança de carreira veio justamente com a minha maternidade. Eu tentei engravidar durante 5 anos, e aí quando eu engravidei, eu me apaixonei por essa área, assim. Eu falo que a área da maternidade é como se fosse um mundo paralelo, né? Eu não era mãe até então, eu não imaginava o tanto de coisa que tinha dentro, né? Disso tudo. E, e aí foi quando eu decidi para essa área. E foi assim, pesquisando no Google, tipo, psicologia da gravidez, Você psicologia estava grávida. gestando. Eu estava gestando. E aí eu descobri a psicologia perinatal e me apaixonei. E o que que é então a psicologia perinatal, né? É uma área que estuda tudo em torno da maternidade, desde tentantes, gestantes, puérperas, né? Mulheres pós-gestação que acabaram de ter bebês, e parentalidade, né? Psicologia perinatal e da parentalidade, mães que, de forma geral, eu atendo até a primeira infância. Então, mães que têm filhos de 0 até os 6 anos, mais ou menos. Porque é uma área muito abrangente, né? Você pode tanto atender as famílias, o pai, a mãe, os irmãos. Então, a gente nicha, né, o nosso atendimento para a gente poder também direcionar melhor os nossos estudos. E tem sido, assim, transformador, não só na parte de carreira, né, por ter transformado totalmente. Eu dei uma volta, né? Eu falo que não foi 360, foi 180. Fiquei meio com ponta cabeça, assim. É, mas tem sido maravilhoso porque vem muito ao encontro do que eu estou vivendo também, né, enquanto mãe. Então, claro, existem profissionais maravilhosas, inclusive aqui em Sinop, que não são mães e que atendem nessa área, mas eu sou muito do. Eu gosto muito daquela frase, né? Nós somos. Eu sou o que sou porque nós somos. Então, à medida que eu atendo essas mulheres, essas mães, eu também me transformo, né? Então, assim, tem sido
maravilhoso. Bem, gente, para quem não me conhece, eu trabalho com atendimentos terapêuticos, energéticos e espirituais, ajudando as mulheres, né, dando esse direcionamento para melhorarem a forma como elas se enxergam, como se tratam. O foco do meu trabalho é trazer clareza e trazer uma percepção então que te fortaleça, que te nutra, na forma como você se enxerga, como você se trata. E dentro do meu trabalho é natural que atendendo mulheres, eu atendo a muitas mães. Então, por isso que eu senti de te convidar, né? Você como mãe, você como psicóloga perinatal, vivendo essa experiência e lidando, né, de perto com pessoas que estão procurando em específico isso, para falar exatamente desse desafio que chega com a maternidade, porque até então você tem assim, um roteirinho, uma vida, e a maternidade ela não se encaixa nisso, muito pelo contrário, né? A sua vida que se molda para se encaixar no que a maternidade está trazendo. Então, eu queria que você compartilhasse assim o teu olhar, qual que é um direcionamento que você pode dar para as mulheres, principalmente que estão passando pela primeira vez por essa experiência de dessa frustração que é no sentido de, bom, eu planejei que a minha vida seria assim, né, como uma rotina de colocar as atividades ali quando o bebê chegasse, e a realidade que elas encontram é outra. Então, qual que é o direcionamento? O que você compartilha assim para lidar com essa realidade mesmo, e não com a idealização do que é viver a maternidade na prática? Exato. Eu acho que a palavra é idealização mesmo, né? Na verdade, o sofrimento vem da idealização, porque muitas mulheres acabam idealizando uma coisa, porque assim, o que é pintado, né, assim, na sociedade, nas novelas, nos filmes e tudo mais, é que a maternidade é maravilhosa, que é padecer no paraíso, como diz o ditado, né? E na verdade não é isso. A maternidade ela é linda, sim, ela tem coisas maravilhosas, como tudo na vida. Existe luz e existe sombra. E a grande dificuldade que eu vejo das mulheres é entrar em contato com essa sombra, com isso que não é falado, que não é visto, e que elas mesmas, muitas vezes, deixam, né, no inconsciente, não trazem isso para a realidade, para o que é realmente a maternidade. E, e aí eu falo que a maternidade ela é um termômetro para a gente mostrar o quanto que essa mulher é controladora. Quanto mais controladora, mais sofrimento aparece, assim. E hoje eu fiz 2 atendimentos de 2 puérperas, assim, elas tiveram os filhos mesmo, na mesma época. E as duas extremamente, elas se intitulam assim, né, controladoras, e o tanto de sofrimento que vem com isso, sabe? Assim, tipo, eu amo meu filho, eu amo minha filha, mas o quanto que esse novo papel que a vida me trouxe tem sido desafiador. Porque até então eu dava conta de tudo. Eu trabalhava até 10 horas da noite, tinha 3 empregos, né? Fazia 3 coisas ao mesmo tempo, conseguia colocar na minha agenda, né, física lá das horas, né? Tudo certinho, organizadinho. E agora com filho, eu não dou conta mais de fazer isso. Porque o filho, ele não tem hora para as coisas. Ele chora, ele tem fome. De repente você está programando de sair, ele vai lá e faz um cocô. A fralda tá suja, eu tenho que trocar. E aí o grande sofrimento dessas mulheres é justamente lidar com esse não controle. E na verdade, né, Laura, você que trabalha com a questão, né, energética, a gente não tem controle de nada, né? A vida é fluida. E aí a maternidade ela entra em contato com essa fluidez e o sofrimento é justamente não estar fluido, é tentar seguir um padrão que era antes e aí você não vai conseguir descobrir como que é o novo, porque você fica preso no padrão de antes. Eu tem que fazer assim, tem que ser assado, né? E muitas vezes as mulheres realmente sofrem por não conseguir encontrar o seu novo eu, né? Uma outra coisa que eu sempre falo com a entrada desse novo papel, porque assim, a gente vive papéis, né? Nós somos esposa, filha, amiga, temos a parte profissional, e enquanto estamos nesses papéis, as coisas estão todas no lugar.
né? Assim, eu consigo fazer igualzinho, certinho. Eu sou filha, eu sou mãe, sou esposa, eu vou atuando nesses papéis. Quando a maternidade chega, esse papel faz isso aqui, ó, com os outros papéis, como se ele engolisse, né? E o grande desafio é a gente justamente olhar para esses outros papéis e entender que eles existiam antes da maternidade, né? Principalmente o de mulher, porque aí o que a mulher faz, né? Com essa questão de ser cuidadora, né? A mulher, ela tem isso dentro dela, né? De cuidar, de fazer as coisas, de acolher as coisas, colocar tudo embaixo da asa. Ela esquece dela, esquece o que é ser mulher, e aí começa só fazer o papel de mãe. E aí em todas as áreas da vida. E aí, Como mais você uma falou, é vez. engolida por esse papel, né? Até por Uhum. causa da demanda que está tendo. É como se fosse, já entra no automático, já veste. Ali eu falo assim, como se fossem roupas que a gente vai trocando, né? Dos papéis que nós temos. E como existe tanta demanda, é natural já se identificar. Esse aqui é o papel ativo. Então, em que momento se desconecta disso? Como que é isso para você na prática? Essa dança, né? Que seria da mulher e da mãe. Já que esse papel, né? Esse espaço, esse lugar como mãe, da mulher como mãe, acaba demandando tanto. Como que você entende que seria algo leve ou fluido para fazer essa transição? Você Porque sabe. o que eu enxergo, assim, do que elas trazem é que está demandando tanto que ou eu quero ser mãe, ou eu quero ser uma mulher dormindo e descansando. Eu não quero mais ter nenhum outro papel. Isso aqui já é muito para mim. Então, como que você Uhum. enxerga na realidade É isso? exatamente assim. Não na idealização, né? Não na fantasia de novo, vou criar um roteiro de como eu vou me Sim. organizar para isso, porque eu entendo que todo controle é uma ilusão e a realidade está aí para desconstruir isso diariamente. Eu falo assim que é um castelinho que a gente constrói de a vida vai ser boa, a vida, o ideal, o real é para ser desse jeito, e a vida mete onda nesse castelinho falando, filha, aprende a dançar. Aprende a dançar com o fluxo, porque a vida é movimento mesmo, não se apega a nada. Como que você É. entende isso, Ju? Como que é para Laura, você isso? então, para mim, eu falo que eu comecei a entender quando eu entendi que meu puerpério tinha acabado, assim, sabe? Que isso é uma Quanto outra tempo você coisa. associa com o puerpério, seu puerpério? O meu puerpério foram O 2 seu? anos. O meu. Uhum, o seu, é Foram isso. 2 anos. É. Mas, assim, na verdade foi 1 ano e 11 meses. Não chegou a ter dois E como que anos. você sabe que acabou? Como que você define isso? Para você, a sua Para identificação. mim, para Você mim, como mãe. a sensação que eu tinha, até eu fiz um post disso no dia que eu percebi que meu puerpério tinha acabado. A sensação que eu tinha era que era meio nebuloso, assim, sabe? As coisas que eu fazia. Eu queria, por exemplo, me dedicar para o trabalho, mas é como se eu não tivesse forças para conseguir, sabe? Que eu tivesse que resgatar alguma coisa de dentro de mim para conseguir. E a sensação era justamente essa, como se tivesse uma névoa na minha frente e eu não conseguisse enxergar o que tem atrás dessa névoa, assim. O dia que eu percebi isso, eu tava assim, eu tava sentada no sofá da minha casa aqui, a Clarice estava brincando assim no chão, e eu comecei a organizar as coisas na minha cabeça do que eu ia fazer. E eu falei, cara, eu acho que meu puerpério acabou. Eu tô tão Abriu assim, algo e você conseguiu enxergar além. como se eu tivesse conseguindo enxergar além. Exatamente. Mas você Esse coloca assim que para você foi um enxergar ou foi enxergar e ter a disposição para se mover em direção a algo diferente? Eu É um acho casamento. isso, eu acho que os dois. É enxergar, porque né, tem toda uma parte de autoconhecimento, enfim, e se mover para fazer. É exatamente isso. O que eu percebo, tá, Laura, em relação a essa questão do enxergar? O puerpério, eu achei maravilhoso uma definição que uma psicóloga colocou, é o entremeios. Ela usa essa palavra, entremeios, do que a mulher que você era, porque você era uma coisa, e você vai passar a ser outra depois que passa o puerpério. E o puerpério é justamente essa névoa, né? Como se você estivesse passando num túnel, sei lá, uma coisa nesse sentido, se a gente fosse fazer um paralelo.
É como se fosse uma gestação de si, então, para você se parir uma nova mulher. Nossa, Seria lindo, isso para você? Isso, exatamente. Nossa, lindo, Laura, é exatamente isso. Como se você estivesse se parindo, né? Parindo um novo ser. E você tem que estar atento, porque é tão tênue, né, a linha entre você saber e não saber, você estar perdido ou não estar. E você só consegue estar atento se você tá num caminho de busca mesmo, de autoconhecimento, de se entender. Porque você já imaginou, se você não se conhecia antes, você tá perdido num lugar desse, assim, né? De repente, é Então, o chacoalhão que você leva para começar a tua busca e o teu despertar, né? De que estar é conseguindo lidar, e aí vem uma onda mais forte, e chacoalha e fala, opa, isso, que aconteceu algo. é o que eu percebo na clínica, assim, sabe? A minha área de atuação eu atendo tentantes, gestantes e puérperas. Mas a minha demanda de puerpério é muito maior, porque é quando a mulher se dá conta mesmo, assim, sabe? De Que que, ela precisa de ajuda ops, também, eu né? preciso de ajuda. Exatamente. Porque a gestação, querendo ou não, né? Por mais que venham alguns sentimentos ruins, de medo, de incerteza, alguma coisa assim, é um momento que muitas mulheres, não todas, né, mas a maioria estava esperando, né, que tem aquela coisa toda Tá do chá travando do aqui para mim, Ju, o que você tá falando tá travando. Agora tá. melhorou. Agora você falou alguma coisa da gestação e que a maioria tá esperando, foi isso que eu ouvi. Isso. É, apesar da gestação, a maioria estar esperando, né, ter aquela coisa tem o chá do bebê, tem o chá revelação, tem todo um contexto ali, né? A mulher não se dá conta do que já está acontecendo com ela. E às vezes essa busca, né, de se encontrar, começar na gestação ou até antes, seja um caminho, sabe? É como se você estivesse preparando um terreno para algo que maior que vem por aí, que é o puerpério, né? Entendi. E aí, quando acabou o seu puerpério, você sente que ficou mais fácil você transitar entre o papel de mãe e de mulher? Foi isso que você sente para você? Para mim, sim. Para mim, sim. Em alguns momentos acaba sendo um pouco mais desafiador, né? Como tudo. Mas eu sinto que no puerpério foi mais difícil. Tipo, depois que eu senti que acabou o puerpério, parecia que eu tinha mais força, por exemplo, de olhar para mim, de ver que eu tinha necessidades. Eu voltei para academia, voltei para minha Nutri, coisas desse tipo, assim, sabe? Mas mesmo assim, Laura, é um desafio para todas as mulheres transitar, sabe? Porque existe uma cultura de que a mãe dá conta de tudo, de que. Tá escutando? Eu tô escutando, mas travou aqui, voltou agora. Tô A escutando uma Clarissa, participação especial no fundo. ela abriu a porta. Oi, mamãe! Oi, mamãe, estou aqui para te lembrar exatamente disso. Que essa transição Você, de papéis não tem hora para começar e para terminar, né? isso mesmo! Tô aqui só para te lembrar, só esse Só para te lembrete aqui ao lembrar vivo, isso. para você não falar merda aí. Mas é legal também entender assim que o que eu vejo, independente do papel de mãe, mulher, mas do papel como profissional, como qualquer papel que você faça uma transição, primeiro é essa consciência, porque eu vou falar por mim. Por mais que eu esteja mais de 10 anos no caminho do autoconhecimento, eu demorei um certo tempo para me tocar. Eu falo assim que a palavra óbvia não deveria existir, né? Que ela deveria ter um outro nome, porque ela se torna claro só quando ela realmente é visto. E o que é óbvio para você não é óbvio para mim, até que eu enxergue, né? Então, assim, eu já estava há muitos anos no caminho do autoconhecimento e foi um dia, assim, sei lá, um dia X que eu me toquei. Que por mais que eu seja uma, né, e que eu tenha várias facetas e várias, vamos falar assim, como se fossem identidades em uma mulher só, e na mulher isso é muito mais forte, não que o homem não tenha, mas na mulher isso é muito mais forte, dos nossos ciclos e tudo mais, nossas fases, de me tocar que eu tenho vários papéis. E que cada papel, então, eu tenho funções, eu tenho responsabilidades, e as trocas, as relações, elas são diferentes, elas se dão de maneiras diferentes em cada papel, né? Então, eu como profissional sou uma pessoa, eu como amiga outra, como filha, como mulher, não é? Então, Uhum. assim, eu acho que essa clareza, primeiro, de que existe essa transição
e reconhecer, identificar e buscar. Quem sou eu como filha? O que cabe a mim como filha? E eu como mulher? Quem Qual sou é a minha eu? contribuição, né? Qual a minha contribuição? Qual a minha troca? E o que cabe a mim e o que não cabe? Então, onde termina a minha parte, eu vejo assim como círculo, sabe? Isso aqui é o meu círculo, deve vir um outro círculo aqui. Então, eu preciso entender o que é meu, onde eu termino e onde você começa, para que eu não projete as minhas expectativas, as minhas necessidades, tudo que eu preciso em você, e nem que eu carregue aquilo que não é meu. Então, eu vejo assim que a clareza disso, de você buscar, opa, isso ajuda você transitar, né? Eu tô falando por quê? Porque como eu trabalho com mulheres, o que eu vejo assim é que, lógico, né, você trouxe o seu período do puerpério, mas independente disso, mesmo quem já passou muito tempo disso, eu vejo que pela identificação com o papel de mãe, muitas vezes você esquece o caminho de volta como mulher, para quem vive uma relação, seja com um homem, com a mulher, independente da sua orientação. E que muitas vezes, por estar ali tão a criança, vou falar o que eu vejo das pessoas que trazem para mim, tá, Ju? E aí você pontua. Eu vejo assim que a Sim. criança, ela demanda muito, então a mãe fica nessa entrega, né? Nessa entrega, nessa disposição, nessa disponibilidade para as crianças. E por ela estar tão desgastada nisso, como ela se entrega e se doa tanto, ela espera, e muitas vezes ela não comunica, ela espera um reconhecimento, ela espera uma validação, ela espera ser vista por tudo que ela está fazendo, por tudo que ela está entregando. E muitas vezes ela não tem a consciência do que ela está esperando é isso. Ela só sente a frustração, ela não sabe identificar. Eu estou frustrada porque eu quero ser reconhecida, eu quero ser validada, até o meu cansaço seja validado e reconhecido por tudo que eu fiz durante o dia, porque eu não fiquei só em Isso. casa. Eu fiquei em casa Uhum. cuidando de uma criança, gente. Cuidar de uma criança 1 hora equivale igual você trabalhar 8 horas numa empresa, porque é uma demanda assim que não é só a presença, é a disponibilidade, é a doação, é a entrega. Eu não sou mãe e eu convivendo com crianças eu percebo isso, né? Então, o que eu percebo assim que existe então isso de eu entreguei tanto, eu doei tanto e no final do dia ainda estão esperando mais de mim ou eu não estou recebendo aquilo que eu gostaria como uma ajuda, como um cuidado, como uma necessidade, e eu não sei comunicar isso, principalmente aí como mulher, na relação ou com outra mulher ou com um homem, e isso me dá uma frustração. E aí o que eu tenho percebido em muitas mulheres é permanecer num lugar, se esconder atrás das crianças, como uma tentativa de receber. Então, assim, bom, as crianças, elas recebem essa atenção, as crianças recebem o cuidado, existe uma certa preocupação, então, eu vou me colocar aqui junto com elas, na equipe das crianças, na tentativa de também me sentir vista, de também receber isso. E aí, esse papel da mulher, ele vai ficando desocupado. Então, eu vejo assim que muitas mulheres se colocam como filhas, na tentativa de, agora eu quero que você me enxergue. Por não identificar isso, gente, foi muito cansativo. Então, por favor, reconheça pelo menos o meu cansaço de me enxergue, veja o que eu estou fazendo, né? Sim. Nesse E sentido. muitas Então, vezes esse não ser percebi isso. vista, Laura, e também se colocar nesse papel de filho, né, no caso, está ligado diretamente à dor da criança interior dela, né? Que muitas Da vezes, experiência que ela teve na infância do que ela não enquanto recebeu. criança, exatamente, né? Que eu não recebi. E isso fica extremamente forte, porque assim, quando você entra em contato com seu filho, é seu espelho, né? Você está vendo as suas dores ali também. Né? Então, quando você precisa demandar uma coisa que você não teve na infância, por exemplo, que era uma atenção, que era uma educação um pouco, né, voltada mais para uma disciplina positiva e tudo mais, a dor é intensificada, né? Então, o autoconhecimento é importante para isso, para você entender isso que você falou, o que é meu, o que é do outro, o que é da minha criança e o que é do meu filho, né? Então, é importantíssimo isso que você está falando mesmo. E aí, isso de você, das mulheres acabarem esquecendo do papel dela de mulher, a gente entra numa outra questão, né? Eu gosto muito de uma frase, a Flávia Penido, que fala que Flávia quem? Desculpa, não conheço. Flávia Penido, ela é uma psicóloga perinatal também. Ah, tá. E ela fala que o que sustenta o nosso maternar é a mulher que existe em nós.
E por isso a gente tem que sustentá-la, né? Nós somos adultas. Então, enquanto adultas, o que que eu faço para mim? Como que eu me reabasteço? Como que eu abasteço o meu tanque todos os dias, né? Eu faço terapia, eu vou na academia, eu tenho uma amiga para conversar, eu tenho um grupo de mulheres. A gente aqui em Sinop, a gente tem a rede de amor, eu abri minha Fabri, né? Então, o que que eu faço para me reabastecer? Né? Como também tem outros dias que você fala, caramba, eu não sei mais o que eu faço. E nesse dia, ouvir o que seu corpo está pedindo, né? Eu estou precisando descansar. E essa questão da comunicação que você falou é importantíssimo, porque a mulher ela não consegue fazer sozinha, ela precisa da rede de apoio. Ela precisa do marido, ela precisa de uma mãe, precisa, sei lá, de uma babá, para que ela possa ter esse tempo de respiro também, né? Então, o comunicar o que você quer está diretamente ligado ao seu descanso. Ô, Ju, eu achei interessante que você falou algo que eu venho falando essa semana com algumas mulheres que eu venho atendendo, que é ouvir o corpo, né? Então, assim, calma aí que eu bati aqui e virou. Para nós que estamos familiarizadas com esse processo, isso acaba virando um pouco automático, de escutar o corpo, entender as necessidades. Mas como é esse processo para você? Porque todo mundo que eu falo, sente o seu corpo, se conecta com o seu corpo, faz uma cara de assim, tipo, como assim? O meu corpo que fala, tá o meu corpo se conecta. Como é isso para você? Qual é a sua visão de escutar as necessidades do corpo para que você possa atendê-las e não passar como uma patrola em cima de si mesmo, né? Uhum. Como é o escutar o corpo para você? Para mim, enquanto mãe, escutar o corpo é eu estar presente comigo, sabe? Assim, de ter momentos que eu consiga respirar mesmo, assim. Porque enquanto a gente está na nossa loucura do dia a dia, porque é loucura mesmo, assim, você acorda, você não para 5 minutos, aí você quer ir no banheiro para fazer o número 2, o número 1, a cria tá na porta batendo, mamãe! Esses dias eu falei para ela assim, filha, mamãe tá fazendo o número 2. Ela falou assim, mas eu quero ir aí cheirar. Ela falou, Adoro participar do número 2, mamãe. Vamos juntas. então, né? O que a gente faz? Então, você saber os momentos que você consiga fazer esse momento seu é importante. Que seja, Laura, sei lá, 5 minutos embaixo do banho. Sabe, assim, na hora que você for tomar banho, que você toma o banho na presença. É isso que eu falo para as minhas pacientes, assim. Tome o banho que você merece. Que você tem 5 minutos, então use esses 5 minutos para esse banho, né? Esteja presente. E é um grande desafio para quem é mulher, né? Porque a mulher é multifuncional, né? Quer fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Mas eu acho, na verdade, eu acredito que começa nesse estado de presença mesmo, sabe? Para você conseguir ter esse momento para você e conseguir começar a se entender. Porque se fica no dia a dia, na loucura, não consegue perceber mesmo. E essa questão dos 5 minutos que você fala, que, né, de novo, né, trazendo o prospecto como mulher, porque a mulher se recarrega relaxando, né, é aí que ela se nutre, ela se recarrega, tem um 011 aqui que não para de me ligar, abençoado. Eu vejo assim que não é nem só o que você faz, mas como você faz, né? Então, eu vejo assim que a postura que você traz para o que você está fazendo, porque você pode fazer algo que é relaxante, totalmente numa postura ansiosa, que você está fazendo como se fosse um checklist ali, sabe? Uma lista de coisas a fazer. Então, eu ouvi falar que sentar e ouvir uma música por 5 minutos vai me relaxar. Você coloca naquela programação e senta, sabe? Naquela rigidez, naquela pressão. Enfim, você está cumprindo mais uma tarefa, você não está experienciando nada, não está se nutrindo, não está se recarregando. Isso não está servindo, né? Então, o que era para ser um movimento de um tempo de qualidade, um tempo de conexão, acaba se tornando mais uma tarefa de coisas que eu preciso fazer na tentativa de estar bem. Então, eu trago muito essa percepção de você se observar, não é o que você está fazendo, mas como você está fazendo isso. O quanto você está conseguindo estar conectado ali. E eu falo assim, eu gosto de brincar que imagina que você só vai fazer essa tarefa para o resto do seu dia, que não tem uma outra tarefa, não tem um outro passo seguinte. Porque senão você está o tempo inteiro, eu estou aqui, mas eu estou pensando no próximo passo que eu tenho que dar. Eu tenho pensando de que forma eu posso agilizar para dar conta disso, ou para que isso seja mais rápido. E essa história de ser multitarefa, para mim, é um tiro no pé muito grande.
né? Porque existe, de certa forma, sim, tem essa capacidade, nós temos essa capacidade, mas até que ponto ela nos serve? Até que ponto ela é funcional no sentido de contribuir Qual para quem preço que eu nós tô somos e para a pagando, né? forma como nós nos sentimos. Porque isso tira o estado de presença, isso aumenta a ansiedade, isso traz angústia e muito vem com aquela frustração de, ok, eu consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, muitas coisas no meu dia, mas eu preciso, eu Uhum. devo, o quanto isso é realmente necessário e o quanto, vamos falar assim, até na maternidade, essa questão da frustração de não conseguir fazer tudo o que eu fazia, mas até que ponto isso ainda é necessário? Você não Uhum. está começando um novo ciclo com novas mudanças exatamente para que você possa ressignificar o que é a tua prioridade nesse momento e a criança ela vai estar berrando nisso, que você não vai poder manter tudo que você tinha agora, você precisa fazer novas escolhas do que faz sentido para você manter, né? O que faz muito sentido é priorizar e do que eu posso abrir mão, que não é mais essencial, era simplesmente algo que eu já vinha fazendo há muito tempo. Então, assim, claro, demanda muito. A maternidade vai demandar muito de você, como mulher, como mãe, enfim, como um ser humano. Mas também é um momento de repensar a vida que você quer criar, o que faz sentido, quais são os valores. Será que os valores que você tem agora, nessa conexão com essa criança, criando uma família, ainda faz sentido você trazer tantas coisas que você escolhia lá no passado? Então, eu vejo assim como esse gestar que nós estamos falando, né? É uma oportunidade, então, de você renovar, mudar tudo as coisas do lugar. Tudo. E a resistência, a frustração que vem, nossa, mas eu fazia tanta coisa, eu dava conta de tanta coisa. Mas aquilo é no passado, e agora? O que faz sentido agora para a mulher que você é? Para a experiência que você está vivendo agora, entende? Uhum. Então, de querer trazer o velho para o atual, isso traz muita frustração, porque o É contexto muito, mudou, é as muito condições mudaram. sofrimento. Uhum. É. Então, por que que você quer se manter com a mesma mulher? Então, quando você passou pela gestação, quando você escolheu ser mãe, a ideia não era realmente viver uma experiência nova, né? Uhum. Então, por que se torturar tentando manter aquilo ainda? E é para quê? Né? Essa ideia de ser produtiva, do quanto você faz, do quanto você dá conta, isso é importante e isso é, vamos falar assim, é benéfico para quem? Porque não é para nós, mesmo sem ser mãe, isso não é benéfico para mim, como ser humano. Eu ser altamente eficaz e produtiva e eu me atropelar e me perder nesse processo. Imagina agora nessa dinâmica de incluir uma outra vida aqui. E o que é importante aqui, não é só eu criar. Para mim, Laura, né? Então, assim, para mim as relações elas têm um valor muito importante. Então, criar esse vínculo, a nutrição que se dá, para que isso não seja Uhum. também só mais uma tarefa, mas para que isso me nutra nessa experiência e para que eu me permita, me autoriza me nutrir em qualquer coisa que venha como uma mudança, eu preciso entender que algumas coisas precisam ficar para trás. Exato. E Laura, e você falando, me vem assim, eu fico pensando, né, lá na clínica, as mulheres que chegam e às vezes eu pergunto assim, o que que você gosta de fazer? Sozinha, sem marido, sem filho, tipo, sabe, fica E sem internet. Tira a internet sem, também. E e sem sem celular. O internet, que que fica isso. aí? O que que sobrou? Não sabem me dizer, não sabem me dizer. Teve uma que eu tive que dar uma tarefa para ela, falei assim, você vai ter que listar essa semana. O que que você gosta de fazer? Você gosta de filme, Netflix, sei lá, o que que você gosta de fazer? Sabe tela em branco assim? Não sabem dizer. Como é que eu vou atrás de algo que é bom para mim se eu nem sei o que que é? Né? Então, é um caminho a percorrer mesmo, né? E eu vejo a maternidade como um divisor de águas nesse sentido mesmo. É como se a água batesse na bunda, sabe? Assim, ó, agora ou você vai, ou você fica aqui nesse sofrimento. Porque vai ser difícil, vai ser desafiador, vão ter dores, vão ter frustrações, você lida todos os dias com fracasso, porque você olha e fala, meu Deus, o que que eu tô fazendo? Uma crise de birra de uma criança, por exemplo, eu tô fazendo tudo errado. Quando nasce um bebê que a mulher não consegue amamentar,
que aí escuta falar, não pode dar chupeta, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, aí deu a chupeta, se sente um fracasso. É todos os dias você lidando com o fracasso, mas você precisa entender quais são as suas fortalezas, o que você faz de bom, o que você gosta de fazer. E Então, não só isso, né, Ju? Mas esse fracasso é fracasso para quem? para Porque quem está quem na é expectativa que eu fosse bem sucedida e fosse dar conta disso? Será que eu realmente, isso era realmente algo importante para mim? Ou era uma expectativa que criaram e do colocaram sobre outro, mim? Né? Eu vejo isso muito no que as mães trazem, eu falo assim, nesse dilema de dar ou não a chupeta, a mamadeira, enfim. Quem estava esperando isso de mim? Será que essa frustração realmente é minha? Será que essa percepção que eu tenho, esse valor, isso que eu estou enxergando realmente é meu? Ou eu simplesmente comprei de um coletivo ou da minha família, das pessoas mais próximas, sobre o que eu entendo que é ser mãe ou sobre o que criaram que é ser mãe. Então, uma coisa que eu sempre direciono às mulheres que chegam é, lógico, nós temos as referências, né, de mães, do que é ser mulher. Existe um julgamento, sim, do que é ser uma boa mãe, do que não é ser uma boa mãe, né? Então, assim, não vamos fingir que nós somos o alecrim, não, porque nós temos essa visão, nós trazemos um julgamento como parâmetro, e isso não significa que seja o certo ou errado, né? Mas nós criamos um ideal, nós criamos uma referência. Então, se nós criamos ou compramos, obrigada, uma referência aqui, trazer a luz para minha vida, seria isso de, então, tudo que eu estou enxergando sobre mim, as críticas, os fracassos, essa sensação, essa experiência que eu estou me avaliando, ela vem de uma lente que eu estou trazendo. Então, essa lente, ela conta sobre o que eu enxerguei da minha mãe, o que eu enxerguei das mulheres, o que eu comprei como verdade, o que eu criei como um ideal do que é ser uma boa mãe. Então, algo que eu sempre trago para as mulheres que eu atendo, como mães e como mulheres, ou seja, na relação ali conjugal delas, é que mãe você quer ser? O que é ser uma boa mãe para você? E não é trazendo como um julgamento de isso é e o resto não é, entende? Mas qual é a experiência que eu quero ter como mãe? Como eu quero ser transformada como mulher na experiência que eu estou vivendo? Porque daí isso aqui vai, a menos eu não vou falar que vai tirar fracasso e frustração, porque a gente é boa em ter um chicote, né? Mas isso vai dando mais significado para as tentativas e para os erros. Eu não olho mais para isso como eu não cheguei lá, mas eu olho de que forma essa experiência que eu estou vivendo se encaixa e nutre o que eu estou buscando. Então, como mulher, essa experiência de fracassei, porque a criança ela vem reeditar, como você falou, as nossas experiências, nossas dores, o que nós não recebemos, que entendemos que não foi o suficiente, os filhos vêm reeditar isso, eles vêm mostrar claramente aquilo que você se recusou a enxergar, né? Na forma da birra, vem reeditando no sentido de, olha, você não olhou para isso, e agora eu tô aqui. Então, isso é até um outro olhar que você pode olhar para a maternidade, não estou dizendo que vai ser mais fácil, mas que você vai, vamos falar assim, você vai se nutrir de muito crescimento, se assim você escolher, de entender que, nossa, eu posso olhar para isso e me reconhecer dentro da minha vulnerabilidade, das minhas limitações, de isso aqui é difícil para mim. É difícil eu aceitar que eu não dou conta. É difícil eu reconhecer que eu não sou uma mulher, eu falo assim, super foda, que nem eu imaginava, mas que sim, eu preciso de ajuda, que sim, existe até um ponto que eu dou conta e depois tem uma limitação, e que eu falo que ser mãe não transforma você, você não ganha uma capa de super-heroína porque você engravidou e você pariu. Você é uma mulher com novos desafios. Você é uma mulher com novas responsabilidades. Mas não existe uma fórmula mágica que aconteceu nessa transição. E uma responsabilidade, assim, de transformar, na verdade, né? Porque nós, enquanto mães, a gente tem uma responsabilidade eu falo, de mudar o mundo, né? Porque é a partir daquilo que a gente vai mostrar para os nossos filhos, o que eles vão levar para o futuro, né? Então, existe essa responsabilidade. Então, quando eu me coloco, né, nesse papel, né, nesse lugar de, nossa, eu sou responsável por isso, ao mesmo tempo, precisa haver uma equalização, assim, de que eu sou humana e tá tudo bem errar. E olhar para esse humano é importante até para os nossos filhos, porque qual que vai ser, onde que eles vão se espelhar?
Será que a régua para eles também não vai ser tão alta quanto a gente está colocando para gente? Eu não quero que minha filha sofra dessa forma, sabe? De colocar expectativas imensas que não vai conseguir cumprir. Né? Então, olhar para isso, que nós somos humanas, somos vulneráveis, faz parte de um processo, inclusive, de buscar melhorar. Né? Quando a gente entende que a gente é falho, a gente olha para as nossas falhas e fala, ok, eu preciso melhorar nisso daqui. Né? Então, não é falar, vou dar conta de tudo, mas eu posso errar, mas ao mesmo tempo eu acerto e erro. Né? E assim a gente vai se construindo e construindo um novo futuro para os nossos filhos também. Que lindo, Ju. É isso mesmo. Ju, além disso que a gente comentou, tem algo assim que você sente que você gostaria de compartilhar com as mulheres sobre, né, essa transição, essa dança desses papéis de mãe e mulher? Alguma coisa que você sinta que queira contribuir a partir da sua experiência, do que você viu, nem só como profissional, mas realmente dentro da sua experiência como mãe? Eu acho que o principal, Laura, é esse olhar para essa sombra, sabe? Acolhê-la. Acolher essa mulher, essa coisa esse monstro que pintam, né? Assim, que a gente mesmo pinta sobre as dificuldades. Porque o difícil existe para a gente olhar para ele e falar assim, olha, eu superei isso daqui. Né? Então, olhar para a sombra não é olhar só para as nossas vulnerabilidades, mas sim acolher a gente como um todo, sabe? Eu uso muito essa palavra de acolhimento, né? Eu falo, você se acolheu hoje? Você deu um carinho para você? Mas é acolher não só as coisas boas, porque é muito fácil, né? A gente... eu acertei nisso. Nossa, minha filha é super educada, ela é inteligente, né? Ela é super esperta. É muito fácil você se acolher e se parabenizar por isso. Mas quando você se depara com algo que não é legal, né? Porque os nossos filhos mostram pra gente o tempo todo o que a gente precisa se melhorar, né? É acolher, sabe? Acolher e falar, vem cá que isso é meu e eu preciso olhar para isso. E esse olhar na totalidade me faz forte. Quando eu excluo as coisas, né? Quando eu excluo aquilo que eu não gosto, eu tô enfraquecida, eu tô ficando fraca enquanto mulher. Então, quando eu excluo aquilo que tem dificuldade para mim, eu vou me enfraquecendo e vou me perdendo, né? Enquanto pessoa, enquanto ser humano. E aí que eu fico focando só em um papel somente, né? Como a gente está falando da maternidade. Então, olhar para você como um todo. E sempre lembrar que é nós, enquanto mulheres, que sustentamos a nossa maternidade. Não existe filho feliz com mãe triste. Eu acho que você colocou essa frase esses dias. Acho que eu coloquei em algum Eu lugar. acho que eu li no seu perfil. Não existe filho feliz com mãe triste, né? Então, é importante a gente se cuidar. No começo não é pela gente, que seja pelos nossos filhos, né? Porque, na verdade, assim, é como se fosse um cabo de guerra mesmo. Eu falei esses dias para minha psicóloga. Eu sinto como um cabo de guerra dentro de mim, assim. Ao mesmo tempo que eu tenho uma força, uma vontade, um negócio de mudar o mundo pela minha filha, tem horas que eu falo, cara, eu não vou dar conta. Eu não sei como fazer isso aqui, né? Então, olhar para esses dois lados, né? Que integrando, a gente tem mais força. Que lindo. É isso mesmo. Eu sou muito a favor dessa parte do acolhimento. Eu falo assim que é muito fácil a gente se sentir empoderada, se sentir confiante e nos vermos com bons olhos quando as coisas estão dando bem, quando estão indo bem, quando os resultados são bons. Mas qual é o olhar que nós trazemos para a mulher que nós somos quando as coisas saem do esperado, né? Quando existe um erro, e é exatamente aí que está o nosso trabalho de começar a exercitar um olhar, um diálogo mais acolhedor. E isso no começo é muito estranho, é muito automático, é muito artificial. Eu acho que né? você fez um post esses dias sobre isso, falando que
Que se acolher não era uma coisa que você fazia, que você só se Não, cobrava era o tempo muito, era todo. muito mecânico. Eu fazia, já vinha uma vozinha de sarcasmo, de ai, que mentira isso aí. Sabe assim, eu falava, começava muito com tá tudo bem, Laura, tá tudo bem, você não tem culpa de estar sentindo isso. Eu falava e já batia uma voz aqui na minha cabeça. Ai, que mentira! Que mentira que você está acreditando nisso? Você tem que insistir até hoje, minha filha. Você relaxa, aquela voz vem com força. Então, é um exercício mesmo. Então, o que eu quero deixar aqui de contribuição também, de uma sugestão de percepção, de prática para ser exercitada, de treinar o olhar e o que você oferece para as outras mães também, porque eu acredito muito que está todo mundo tentando ser, todo mundo está sendo o que dá conta de ser. É verdade. Então, se eu sou uma pessoa explosiva, não é porque eu quero ser uma pessoa explosiva, é porque é o que eu tenho condições de ser hoje. Todo mundo adoraria ser uma pessoa feliz, paciente, compreensiva, mas existe um nível onde você quer chegar e onde você está de verdade. Né? E onde você está de verdade é o real. Não quer dizer que você vai se manter ali, mas quer dizer que é o que você está dando conta de ser hoje. Então, quando você traz esse olhar também para as outras mães, então, assim, eu vejo que é uma rede que a gente precisa também exercitar, né? Escolher exercitar o olhar e o que nós oferecemos, a forma como nós enxergamos as outras mães, porque se a gente já entende que isso é uma tarefa muito difícil, e eu falo assim, gente, essa tarefa de ser mãe não era para ser uma pessoa só, é tarefa de um coletivo isso, né? De exercitar, de enxergar as crianças que nós convivemos como uma criança de todos. Ela tem uma mãe e um pai para conduzir, mas de olhar isso como ela faz parte de um coletivo, porque quando você pensa que cabe a uma mãe, cabe a um pai cuidar de uma criança, é uma tarefa muito grande, muito trabalhosa mesmo. Estou falando de cuidar, estou falando ainda da parte de educar, né? Uhum. Então, eu vejo como uma grande contribuição exercitar, compreender que aquela mãe, por mais que eu não concorde com a forma como ela está criando, com a forma como ela está agindo, com as atitudes dela, ela está agindo dentro do que é a condição dela ser hoje. E exercitar esse olhar para os outros, essa compreensão de que nós somos humanos, nós temos sim limitações e condições, a gente não vive no mundo da fantasia, na romantização, onde todo mundo é perfeito, paciente, que isso é uma grande mentira. Então, quando a gente entende e olha uma outra mãe dentro da limitação, as falhas dela e tudo mais, e respeita quem ela tem condição de ser e a escolha que ela está tendo em como educar essa criança, isso fica muito mais fácil também. Estou falando para a mãe porque é o tema da live, mas isso para qualquer ser humano. Fica mais fácil também de trazer esse olhar que nós já estamos exercitando o tempo inteiro com os outros, com nós mesmas, quando nós falhamos. Porque eu já não estou mais exigindo, esperando, cobrando que os outros sejam perfeitos, porque eu já estou permitindo aceitar a sua vulnerabilidade, a sua imperfeição. E quando eu pratico isso com os outros, fica mais fácil de trazer esse mesmo olhar, esse mesmo tratamento para quem eu sou e para o que eu dou conta de ser também. Eu falo que isso foi um olhar que eu trouxe que me ajudou a perder o medo de falar em público, porque eu tinha muito medo da palestra, eu ia, mas ia com medo. E foi esse olhar de essas pessoas que estão ali me assistindo, elas são humanas como eu, elas podem cometer erros assim como eu posso cometer. E trazer esse olhar para a maternidade também, porque a sociedade ela só alimenta isso. Então, isso precisa partir da gente. Se é pesado, se é uma coisa que está idealizado e romantizado, a quebra disso, de trazer para o real, precisa partir do meu olhar. Para o meu olhar de enxergar que, cara, se tem uma criança fazendo birra, eu não vou olhar para essa criança e olhar para a mãe cobrando, faça algo a respeito. Deve estar sendo muito difícil para você lidar com essa criança. Neste momento, que ela está exigindo de você e você vai precisar buscar recursos internos de como você vai escolher lidar com isso. Então, esse olhar de eu estou te vendo, eu estou te enxergando, eu estou enxergando o que você está vivendo, né? Então, eu vejo assim que é uma grande contribuição que nós podemos oferecer para os outros e para nós mesmas de exercitar esse olhar, de respeitar o que cada um tem condições de ser. E isso é um exercício, né? E entender também, Laura, o tamanho que é o papel da maternidade, sabe? Com essa questão do Maio Furta-Cor, né, que tá rolando aí, que é Como é isso, Ju? Eu vi no perfil de vocês, mas eu não conhecia.
o Maio Furtacor é um movimento, né? Como o Outubro Rosa, Novembro Azul, para as pessoas olharem para a importância da saúde mental materna, né? E o quanto que, aquilo que eu falei, mães felizes, filhos felizes, sociedade feliz, tudo feliz, né? Eu falo que maternar, eu estou sendo até repetitiva, mas eu acho que é importante eu dizer em todos os lugares que eu vou, que maternar é político, econômico e social. Político, porque quando a gente entende que é importante a maternidade, que é importante mulheres com saúde mental para cuidar dos filhos, que, que façam com que existam políticas públicas de atenção a isso, sabe? A essa maternidade, a essa saúde mental dessas mães. Econômico, porque países que investem na primeira infância são mais ricos, né? Então, quem que cuida dessas crianças? Quem que precisa estar bem? É a família como um todo, mas quem que é a base? É a mãe, né? E social, porque é a partir desse momento que a gente olha para essa mãe, entende a importância que é a maternidade, a gente transforma essa mentalidade que você está falando, sabe? Como, é obrigação dela, pronto. Mas qual que é o apoio que essa mãe está tendo? Então, precisa haver uma discussão sobre isso. Maternar não é só cuidar de uma criança, né? Maternar é muito maior que isso. É política econômica e social. Obrigada, Ju. Que lindo movimento que vocês estão fazendo. Eu vi que vocês foram ali na aquarela, eu vi as fotos. Eu só não Sim, conhecia o movimento, a causa de vocês e tudo mais. Então era algo novo para mim também. é novo mesmo, Laura. É o segundo ano. Ah, tá, é algo novo mesmo. Entendi. Não sabia. Então eu não tô tão por fora assim. Não. Vou usar essa desculpa. Mas obrigada, Ju. Gente, a live vai ficar salva. Eu vou pedir para vocês acompanharem o perfil da Ju, que eu vou deixar marcado aqui na live também. Comecem a seguir e acompanhar o trabalho dela. E agradeço, Ju. Você sabe que é uma delícia estar conversando com você e compartilhar. E eu admiro muito quem você é e o seu trabalho. Obrigada, Laura. Eu te admiro demais também. Espero que a gente possa fazer mais coisas juntas. E muito obrigada pelo convite. Fico à disposição. E o que precisarem, é só mandar direct lá também que eu respondo, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.